Olá, pessoal, tudo bem? Vó, Jane, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pela iniciativa, né? Um canal super importante aí nessa pandemia para a gente poder trocar bastante figurinha. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Andréia, sou casada, tenho 2 filhos, o Vitor de 19 anos e a Natália de 17 anos, que tem síndrome de Down. E desde o seu nascimento eu me envolvi com vários projetos de inclusão social, sempre com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância do respeito à diversidade humana. E quando eu falo de diversidade, eu estou falando de outras culturas, etnias, crenças, gêneros, enfim, estou falando de um todo. E eu também sou educadora social, consultora de emprego apoiado e mediadora. O que é isso na prática? Eu trabalho, eu capacito pessoas com deficiência intelectual para o mercado de trabalho. Aí você pode falar para mim, André, essa conversa não é para mim, meu filho não tem condições, ele não sabe ler, ele não sabe escrever, o comportamento dele é difícil, ele não fala, e eu vou falar para você que eu tenho vários alunos nessa mesma situação, todos eles passam por um processo sempre em parceria com a família, e sim, eles conseguem ir para o trabalho, ir para o mercado de trabalho. Eu tenho um jovem no Rio de Janeiro que trabalha numa fábrica, na parte de produção, ele não fala, ele sabe se comunicar bem, o básico, mas ele não fala, e ele é extremamente requisitado por todas as áreas ali da fábrica, porque a competência dele é impecável. Eu tenho jovens, aliás, um monte de jovens que não sabem ler nem escrever, principalmente na área da beleza, onde muitos nomes ali de produtos estão todos em inglês, e a gente consegue sim dar todo o apoio necessário para que esta pessoa possa trabalhar tranquilamente, exercendo a sua função de forma também impecável. Então, sim, é possível. Andréia, mas o comportamento do meu filho é muito difícil, ok? No curso a gente também trabalha toda essa parte comportamental, mas o que eu estou aqui querendo falar com vocês é exatamente isso. Vocês não precisam esperar chegar num curso de capacitação para poder trabalhar a parte comportamental do filho de vocês. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Por que que no nosso curso a gente dá tanta importância para a parte comportamental? Metade do curso todo ele é comportamental, a outra metade é a parte técnica, conforme a área que a gente vai atuar, seja na parte da beleza, na parte do pet, né? Porque a gente tem um curso de banhistas de pet, de auxiliar de cabeleireiro, de atendimento ao público, atendimento ao cliente, enfim. A parte comportamental, ela é a mais importante do curso. Por quê? Eu vou dar 2 motivos, existem vários, mas eu vou dar 2 motivos. Vocês sabiam que a cada 10 pessoas que são contratadas pelas suas capacidades, pelas suas habilidades técnicas, 9 são demitidas por questões comportamentais? É um número muito grande. Eu não estou falando de pessoas com deficiência, não, tá, gente? Eu estou falando de pessoas sem deficiência. O número é muito grande. Então, esse é um dos principais motivos para a gente focar na questão comportamental, porque a gente não quer que esse jovem consiga uma vaga só, a gente quer que ele permaneça no emprego. Então, vamos trabalhar a questão comportamental. E o que a gente trabalha? Inteligência emocional, relações interpessoais, educação, postura profissional, ética, empatia, enfim, a gente trabalha tudo. E qual é o outro motivo que faz a gente trabalhar essas questões comportamentais? Muitas vezes esses jovens chegam para a gente muito infantilizados. Eles podem ter 30 anos, tem jovem que chega quase a um bebê, com atitudes muito infantis. Os pais fazem isso de propósito? Gente, claro que não. Mas acontece. Liga o piloto automático quando você percebe o teu filho não está um adulto. A gente tem dificuldade, às vezes, de ver, né? Eu tive essa dificuldade quando o meu filho, Vitor, né, virou adolescente, eu falei, gente, eu acho que ele está crescendo, meu Deus, porque a gente não percebe, a gente só percebe em determinadas situações, por isso que é muito comum a gente ligar o piloto automático e ir. Então, a gente tem que prestar atenção, prestar muita atenção, e é por isso que eu estou aqui, que eu quero conversar com vocês. Então, tem várias situações interessantes que a gente pode fazer para provocar esta autonomia emocional. Presta atenção, a autonomia emocional, ela é diferente da autonomia. Elas são parecidinhas assim, mas existe uma diferença muito grande. A autonomia é quando você realmente decide do que você quer fazer da sua própria vida. Você, né, você é o gestor da sua vida. A vida é o carro e você está ali dirigindo, isso é autonomia.
Na parte de autonomia emocional, é um pouquinho mais profundo. Você tem uma autonomia diante das emoções que você sente. É quando a vida te dá situações e você decide o que você vai fazer com aquilo que a vida te deu, independentemente do que os outros estão falando, pensando, criticando, analisando, enfim. Você vai decidir. Então, existe essa diferença, e é nessa questão da autonomia emocional que a gente quer conversar com vocês. Sem falar da independência. A independência também é importante, muito importante. O que é independência? Independência, gente, é quando você consegue fazer as coisas sem ajuda de terceiros. Então, por exemplo, você toma um banho sem ajuda, escolhe uma roupa sem ajuda, você faz uma comida sem ajuda, isso é independência. Autonomia é quando você decide o que você quer fazer da sua própria vida. E autonomia emocional é quando você entende as suas emoções, é quando você decide o que você vai fazer com as emoções que você está sentindo, com o que a vida está te dando, com as provações que a vida está te dando, com as oportunidades que a vida está te dando. É um outro tipo de autonomia, tá? E aí, como é que eu posso proporcionar isso para o meu filho? Em primeiro lugar, você vai ter que olhar para dentro de você. Quem é você? Ai, Andréia, mas a inclusão não começa dentro de casa? Por que você está falando que eu tenho que olhar para mim? Porque a inclusão não começa dentro de casa, ela começa dentro de você. Depois ela vai para dentro da sua casa. Porque se você não entende que você precisa de um novo olhar, a inclusão vai ficar de mentirinha na sua casa. Você realmente tem que enxergar de forma diferente. E você só vai conseguir isso quando você se enxergar de uma forma diferente. Qual é o seu padrão de beleza? O seu, não estou falando do que a sociedade impõe. A sociedade impõe um padrão de beleza, uma coisa lá Gisele Bündchen, linda e maravilhosa. Mas ele é o seu padrão de beleza? O meu, ele não é, gente. Eu tenho 1,60 m, cabelo cacheado. Não é mesmo. O meu padrão de beleza é esse aqui que vocês estão vendo. É cabelo cacheado, completamente assumido. Sou baixinha, né? Tenho 1,60 m, olho grande, nariz tortinho. Enfim, sou eu. Eu sou assim, esse é o meu padrão. Eu vou ter que me amar desse jeito. Não vou poder ficar me lamentando que eu não sou Gisele Bündchen. Ai, Andréia, mas eu não sei, eu acho que eu só vou ser feliz quando eu emagrecer 20 quilos. Bom, então a tua felicidade sempre vai estar lá, nunca vai estar onde você está. Para pensar. Qual é o seu padrão de comportamento? Você vai sempre ficar se lamentando? Não, porque eu quero, quando o dia que eu for meiguinha, fofa, eu vou ser mais feliz. Desculpa, faz parte do seu padrão de comportamento, então para de ser aquilo que não dá para você ser. Assume quem você é, da melhor maneira possível. Se isso te incomoda, o que você pode fazer para melhorar? Para também de pegar culpa. Mãe e pai geralmente pega, principalmente mãe, né? Pega muita culpa para si o tempo inteiro. Muitas vezes coloca aquela capa de super-herói e ela tem que ser a pessoa, a mulher mais perfeita do mundo. Ela tem que ser uma excelente dona de casa, uma excelente mãe, uma excelente esposa, gente, uma excelente amiga, uma excelente filha, uma excelente irmã. Ela tem que ser excelente em tudo. Para de pegar essa pressão para você. Não faça isso. Não faça isso, faça aquilo que você consegue ser. Seja flexível com você, tenha um olhar mais compreensível, mais inclusivo para você. Quando a gente fala de inclusão, não é que a pessoa com deficiência precisa se adaptar à sociedade, isso não é inclusão, gente. Inclusão acontece quando existe um ganha-ganha dos dois lados. A pessoa tem que se adaptar para entrar numa sociedade, e a empresa também tem que se adaptar para receber, a sociedade tem que se adaptar para receber essa pessoa com deficiência. Isso é inclusão. É a mesma coisa com você. Você não tem que ser outra pessoa para você se aceitar, você tem que ser você mesma e trabalhar isso. A partir do momento que você tiver esse olhar mais doce, compreensível para cima de você, quando você parar de se comparar com todo mundo e valorizar quem você é, você vai conseguir olhar para o teu filho só a parte boa. A gente tem muitos pais que chegam nos nossos cursos com o filho do lado já adulto. A gente recebe sempre a partir dos 18 anos, então você já tem essa ideia aí de idade. Muitas vezes eles chegam, o jovem não abre a boca para nada. É sempre o pai que abre a boca, o pai que fala tudo. Olha que loucura, o pai que fala tudo. O filho não fala nada.
Então, mas e o pai fala um monte de coisa. Olha, meu filho não sabe ler, não sabe escrever, meu filho tem um comportamento difícil. Aí começa a falar um monte de coisa que não é bacana. E aí a gente fica olhando assim e fala, tá, e quais são os pontos positivos do seu filho? Quais são os pontos fortes? A grande maioria se surpreende quando a gente faz essa pergunta, porque eles estão acostumados a ver aquilo que não está legal o tempo inteiro. Eles estão vendo aquilo que não está bem, aquilo que incomoda o tempo inteiro. Onde estão as coisas boas? É a mesma coisa que acontece com você. Você vê em você o tempo inteiro as coisas que não são boas em você. E onde estão as coisas legais? Então a gente tem que começar a parar, se olhar de uma maneira mais amorosa, compreensiva, para poder olhar para o seu filho com outro olhar. Onde você vai descobrir os talentos do seu filho, onde você vai começar a valorizar, a elogiar. Isso faz uma diferença gritante. A partir do momento que você começa a elogiar o teu filho, a descobrir os talentos de verdade, não é aquela coisa, ai, que lindo, lavou a louça para a mamãe. Não, é de verdade. Poxa, meu filho tem uma capacidade incrível que é essa. É de verdade, é aquilo lá dentro, sabe? É isso que vai fazer a diferença. E aí, como é que você pode provocar essa autonomia emocional? André, meu filho não fala, ele não conversa, não tem problema. Você vai conversar com ele. Você vai falar com ele. Então, por exemplo, vocês gostam de assistir uma novela juntos? Então, pega a situação daquela novela e fala: filho, você viu o que aconteceu? Personagem A brigou com o personagem B. O que você acha? Deixa ele falar o que ele acha. Presta atenção, que você não pode impor a sua opinião. Não adianta você chegar e falar: ai, filho, você viu o que aconteceu? O personagem A fez aquilo, que horror, né? Pronto, você já deu a tua opinião. O máximo que o teu filho vai fazer é concordar com você. Não, você tem que deixar ele livre, você tem que ficar neutro o tempo inteiro. Então, presta atenção porque é difícil. Quanto menos você espera, você já colocou nas entrelinhas a sua opinião. Então, você tem que ficar neutro. Outra situação, de repente o teu filho não assiste nenhuma novela com você, ele gosta de, sei lá, de qualquer outra coisa de televisão, de desenho, de série, vai assistir, pega alguma situação e conversa com ele. Ai, você viu que aconteceu isso, que aconteceu aquilo? O que você acha? E mesmo que ele chegue e dê uma opinião que é completamente contrária ao que você acredita, não vai brigar com ele. Porque se você brigar com ele, que horror, imagina! Ele também nunca mais vai te dar nenhuma opinião. Então você vai respirar fundo e vai falar, por que você acha isso? Então tá, vamos entender, olha, o personagem A tem essas características, ele fez isso, fez aquilo. O personagem B fez isso. Enche a caixinha dele de informações. Vai pondo um monte de informação. Porque vai ter uma hora que ele vai olhar para aquela caixinha cheia de informação e aquilo vai fazer sentido para ele. E ele vai conseguir entender o que é melhor. Ele vai ter a decisão. Gente, eu acho então que o personagem que está certo é o B. Por que eu acho isso? Por causa disso e daquilo. Porque você ajudou a colocar dentro da caixinha. Então, você está ajudando o seu filho a pensar. Quando ele estiver no mercado de trabalho ou em qualquer outra situação que você não esteja, ele vai saber pesar os prós e os contras para poder decidir se aquilo está correto ou se não está. Para ele poder emitir uma opinião, para ele poder tomar uma decisão. Então, a gente tem que começar ajudando. Como é que faz esse caminho? Sem interferir. Vocês têm que tomar muito cuidado, porque é automático você interferir. Sem interferir. Lembrando que a partir do momento que você está dando oportunidade para o seu filho, para ele ter autonomia emocional, o que vai acontecer? Muitas vezes a opinião dele não vai bater com a sua. E tudo bem, a gente tem que respeitar. A gente cria os filhos para o mundo. E é isso que você está fazendo. Deixa ele ter a opinião dele. Ai, André, mas eu torço para o Corinthians, ele resolveu torcer para o São Paulo. Tudo bem, você vai respeitar. Não vou respeitar de coisa nenhuma, vai, é a decisão dele, gente. Deixa ele ser quem ele quer que seja, deixa ele ser. É difícil, mas a gente tem que começar a trabalhar isso, gente. A gente não vai viver para sempre. E eles têm esse direito, eles têm o direito de decidir a própria vida, eles têm o direito de ser o protagonista. O que é o protagonista, gente? Eles têm que ser o autor da própria vida, eles é que têm que escrever o que eles querem para a vida deles, não são vocês. Vocês sabem o que é bom para eles até uma determinada idade, depois disso precisa ter respeito, mesmo que você não concorde, mas você precisa respeitar. Andréia, mas eu sei que ele vai quebrar a cara. Eu não vou deixar ele quebrar a cara. Olha, se não há alguma coisa que coloque ele em risco, qual o problema?
de lhe quebrar a cara. Vai fazer bem, ele vai aprender. Claro, presta atenção, se não é algo que vai colocar a vida dele em risco, né? Alguma coisa que vai realmente prejudicá-lo. Se for uma coisa tipo, tudo bem, olha, eu tô te falando, se você seguir por esse caminho, pode acontecer isso, isso e isso. Você tem certeza que você quer seguir esse caminho? Tenho. Então, tudo bem. Desde que, repetindo, você não coloque a vida dele em risco. Então, é nesse sentido que eu estou aqui conversando com vocês, que eu queria aqui deixar essa dica fundamental para que vocês entendam isso, para que vocês passem a provocar isso no filho de vocês. E só para a gente, que eu já estourei o tempo, só para a gente aqui finalizar, eu queria só comentar com vocês alguns casos verídicos que aconteceram com a gente no curso, para vocês terem uma noção. Um desses casos, a gente tinha um jovem extremamente apaixonado, foi o primeiro amor da vida dele, namorava, muito apaixonado, só que essa namorada morava muito longe. Então, morava na mesma cidade, tudo mais longe. E aí um dia o pai chegou e falou, olha, é melhor você desmanchar, porque eu não tenho como ficar levando você toda hora na casa da sua namorada, porque eu tenho dor na coluna. E esse jovem veio para mim, desesperado, que ia ter que desmanchar o namoro porque o pai mandou. E eu falei, nossa, mas você já conversou com seu pai que ele é o amor da sua vida? Já, mas ele sabe o que é melhor para mim. Mas o que aconteceu? Ah, é que ela mora longe, meu pai não gosta de ficar me levando lá porque ele tem dor na coluna. E eu perguntei, nossa, mas você vê tua namorada tanto assim, todos os dias? Como é que é? Não, é só uma vez por mês, mas mesmo assim meu pai tem muita dor. Então eu vou ter que desmanchar. Mas é isso que você quer fazer? Não, não é. E aí eu perguntei, você não vai lutar pelo seu amor? Ele, não, eu não posso desrespeitar meu pai, eu tenho que obedecer meu pai. E ele foi lá e desmanchou o namoro, chorou, sofreu demais. Isso, essa decisão que o pai teve, vocês acham que o pai realmente sabia o que era melhor para o seu filho? Ou era o que era melhor para ele? Né? Fica aí a reflexão. Outra situação, um jovem que toda vez que saía, ele tinha mais de 30 anos, toda vez que ele saía com a mãe, ele tinha que andar de mão dada, as mãos dadas ele com a mãe. E ele achava aquilo um mico, ele não gostava, aquilo incomodava, mas ele não falava com a mãe. E eu cheguei para ele e falei, mas conversa com a sua mãe, explica para ela que você não se sente à vontade, que você já é um adulto, que você trabalha, tudo. Ele, então, mas eu não posso fazer isso porque minha mãe fica chateada, ela chora, fala que eu não gosto mais dela, e então eu não falo nada. Eu falo, bom, então, se você não vai falar nada, ok. Então, continua de mão dada, mas eu não quero, é um absurdo, não sei o que. Eu falei, gente, então você tem que tomar uma decisão na sua vida. O que você vai fazer? Ou você conversa com a sua mãe e ela entende o que você está sentindo, ou você se cala e continua de mão dada. O que a gente vai fazer? Você precisa tomar essa decisão. E aí ele decidiu não falar nada para a mãe, porque ele não queria magoar a mãe, porque senão a mãe achar que ele não gostava mais dela, blá, 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 blá. E ele continuou de mão dada, e a gente sabe que isso incomoda, ele continua até hoje com essa situação. E a mãe achando que aquilo era o melhor para ele. Por quê? Porque a mãe falava para ele que se não ficasse de mãos dadas, ele podia se perder num shopping, alguém podia roubar. Pensa, ele já trabalhava, inclusive. E ele tomou essa decisão, ok, eu respeitei, eu concordei com isso, não, eu achei que ele tinha que lutar, da mesma forma que eu achei que o outro aluno também tinha que lutar pelo amor dele, mas eu respeitei a decisão que eles tomaram. Uma outra situação, e essa, gente, me chocou muito, muito, já aconteceu, já tem alguns anos. Ele era um jovem, tinha uns 35 anos, trabalhava, e ele já tinha perdido o pai, tinha uns 2 anos mais ou menos. E ele se sentia muito, muito, muito sufocado pela mãe. E ele ficava irritado porque a mãe tratava ele como um bebê, mas ela falava mesmo, oi bebê, põe um casaquinho, meu bebê, senão você vai ficar doente, não sei o quê. E ele ficava muito bravo, e ele falava essas coisas para a mãe, mas eles sempre acabavam discutindo muito feio, porque ele tinha um temperamento muito difícil, mas a mãe não tinha jeito, a mãe continuava tratando ele como um bebê, mesmo conversando. E a gente tentou várias estratégias dele conversar com essa mãe de uma maneira adulta, sem discutir, sem brigar, para ela poder entender o que ele estava sentindo, mas ela falava que não, que ele ia ser sempre o bebê da vida dela, enfim, não teve muita conversa. E aí chegou um determinado momento que ele estava exausto, porque tinha acontecido algumas coisas lá na vida dele, ele estava exausto, ele falava assim, e ele desabafava, eu quero sair de casa, eu quero namorar, eu quero sair, se eu quero ir no cinema, eu tenho que ir com a minha mãe, se eu quero tomar um sorvete, eu tenho que ir com a minha mãe, gente, eu quero viver, eu quero meu espaço, eu quero namorar, eu quero ter minha vida, eu quero poder sair sozinho,
E eu não posso. E ele gritava assim, tão nervoso. Aí, de repente, fez-se um silêncio e ele falou assim, sabe? Sinceramente, eu acho que eu só vou ter liberdade, eu só vou poder tomar conta da minha vida o dia que a minha mãe morrer. Enquanto a minha mãe não morrer, eu vou estar sempre assim, sufocado por ela. Gente, aquilo, vocês não têm noção, aquilo mexeu tanto comigo, que eu tomei um susto, sabe? E aquilo me ajudou muito a enxergar coisas que eu não enxergava. Aí eu dar um valor para tudo que eles me contavam, um valor muito grande, porque eu sabia o nível de sofrimento que era, e a família não conseguia enxergar. Então, gente, o que eu estou falando aqui é uma dica super importante para vocês começarem desde já a promover essa autonomia emocional no filho de vocês, a fazer com que eles tenham opinião própria, não a sua. Fala para ele, não, essa opinião é minha, eu quero saber a tua, qual que é a tua opinião? Começa a incentivar. Andréia, mas ele não fala nada, então fala você, conversa você. Pode ter certeza que isso vai estar lá gravado ali, ele vai estar pensando, ele vai estar refletindo. Faça com que essas reflexões se tornem um hábito na vida de vocês, na casa de vocês. Sabe, estudo de caso? Pega, sei lá, eles gostam do BBB, pega situações do BBB, da novela, do seriado, do filme, que aconteceu na família, que aconteceu com você, com seu marido, que aconteceu com os irmãos. Pega as situações que está acontecendo na política, que está acontecendo com o Covid, traz atualidades e fala, tenta, mostra esse caminho da reflexão. Vocês vão ver a diferença que isso vai fazer. E acreditem neles. Comecem a ter um novo olhar, comecem a olhar os pontos fortes. Não olhem os pontos que precisam ser melhorados, isso depois a gente vê. Comece a olhar os pontos fortes. Os pontos a serem melhorados, vocês estão olhando há muito tempo. Começa a olhar os pontos fortes, tá bom? Desculpa, falei demais, fica aqui a minha dica. Um beijo enorme para todas vocês. Se tiverem alguma dúvida, a Vó e a Jane vão passar essas perguntas para mim, tá bom? Espero poder ter ajudado de alguma forma. Um beijo para vocês e fiquem bem.